Fala rapaziada, firmeza total, meu nome é Carlos, faço parte do canal Cotidiano Tem Fim e é uma honra ter você aqui. Peço que você se inscreva, deixe seu joinha, ative as notificações, né? É importante deixar o like aí, comentar, né? Dar sua opinião aí, porque a plataforma compreende que tá rolando aí um produto de qualidade, né? Eu sei que é meio cru ainda, mas é com muito carinho, né? A gente pesquisa, né? A gente leva a sério, né? Tudo que a gente vem falar aqui pra vocês, tudo que a gente vem explanar aqui pra vocês é feito com muito carinho, né? Então o like é uma forma também de carinho de vocês, né? Em falar que tá até mais ou menos. Bom, hoje eu tô aqui pra falar de alguns artistas, né? Famosos aí, celebridades, na verdade, né? Que vieram a falecer e tenho certeza aí que fez parte da... Você que já tá na casa dos 30 aí, né? Tenho certeza que já fez parte da sua infância. E você que tem menos de 30, né? Com certeza já deve ter visto algum filme ou alguma foto na televisão, alguma coisa a respeito, né? E são pessoas assim, são artistas aí que tiveram um destaque, né? Naquilo que fizeram, então fizeram muito bem feito, né? Senão não eram lembrados. Igual esse cidadão que eu tô mostrando pra vocês aí. Ele é o Michael Clarke Duncan, né? Nasceu em 10 de dezembro de 57 em Chicago, nos Estados Unidos, né? Ele começou a atuar um pouco, já meio que coroa já, né? Ele começou a atuar em 95, né? Com 38 anos. E também foi dublador, né? Ele já foi indicado ao Oscar pelo filme A Espera de um Milagre, com Tom Hanks, né? Foi indicado ao Oscar e o Globo de Ouro também por esse filme. É um filme bastante... É um filme que mexe, né? Que mexe aí com as emoções, né? Muito... É uma história muito triste, é uma história bem diferente, né? Teve participação também na 6ª temporada de Dois Homens e Meio, né? E fez vários trabalhos, filme com Bruce Willis, como Armagedon, de 98, né? Planeta dos Macacos, Escorpião Rei, Demolidor, né? E como dublador deu vida aí, né? Ao Irmão Urso, né? Fez também o Kung Fu Panda, dublou também no Delgo e também dublou em um dos maiores jogos, né? De videogames aí, pra mim, na minha opinião, já feitos, né? Que é God of War, né? Ele veio a falecer aí no dia 13 de julho de 2012, né? Uma parada cardíaca. Ele chegou a ser reanimado pela sua esposa, mas ficou ali em estado... Ele voltou da animação, mas ficou ali em estado grave, né? Ele veio a falecer no dia 3 de setembro de 2012, aos 54 anos, né? Em Los Angeles, na Califórnia. E aí pra você ver, o cara tinha 1,96 m de altura, não tinha problema com droga, não tinha problema com álcool, tá ligado? Não fazia consumo, não era viciado. E a vida dele era essa, era set de filmagem e academia, né? E pra você ver como que são as coisas, né? O cara não tem jeito, quando é pra ir, vai mesmo, né? Vamos falar um pouco agora do Kurt Cobain. Ele nasceu no estado de Washington no dia 20 de fevereiro de 67 e foi fundador, né? Líder de uma das, na minha opinião, uma das maiores bandas de rock do planeta, né? O Nirvana, né? Era cantor, compositor, criou estilos dentro do rock conhecido como grunge. Só que o grunge, ele não foi tipo... Ele chegou no palco lá e falou, ó, tô inventando grunge, né? Na verdade ele fazia uma mistura ali de rock alternativo, punk rock, noise rock, né? Ele agregava ali nas suas composições, né? No seu estilo de música, numa guitarra mais distorcida, né? Com uma bateria mais explosiva também. Então acabou sendo denominado o grunge, né? Uma de suas composições mais conhecidas ali, né? É o Smells Like Teen Spirit, tá ligado? Do álbum Nevermind, né? Que foi aí o que consagrou o Kurt Cobain e o Nirvana pros palcos do mundo inteiro, né? Ele morreu cedo também, ele morreu aos 27 anos, no dia 5 de abril de 94, por suicídio com um tiro na cabeça, né? Ele chegou de tocar aqui no Brasil, o Nirvana chegou de vir ao Brasil no Hollywood Rock, né, no Rio de Janeiro. Alguns dias antes, uns 2 dias antes mais ou menos, ele
fez um show meio estranho ali em São Paulo, no estádio do Morumbi. E ele era um consumidor muito ativo, né, muito feroz de heroína e consumo de álcool, né, bebida alcoólica. Então, quando ele chegou pro Hollywood Rock para tocar no Rio de Janeiro, ele chegou muito louco, ele não conseguiu tocar 3, 4 canções mais ou menos. Ele saiu do palco arrastado mesmo, né, engatinhando de tão louco mesmo. E no dia da morte dele, né, no dia 5 de abril de 94, ali o pessoal que faz ali, o pessoal do ML ali, né, o médico legista, tirou um pouco de sangue dele. Quando foi fazer os exames, né, o teor de droga no sangue dele estava muito alto, mas muito alto, né? Então, e ele chegou a dizer, eu lembro que esse médico disse que se ele não morresse por suicídio, ele morreria por overdose. Então, de qualquer forma, né, uma vida aí ceifada cedo demais também, né? Agora esse cara aqui, ó, Ayrton Senna do Brasil, nasceu em São Paulo no dia 21 de março de 1960, né? E desde pequeno mostrava seu talento e seu amor pelo automobilismo, né? Quando pilotava karts. Foi campeão de sobra em todas as categorias que disputou antes de fazer sua estreia na Fórmula 1, principal categoria do automobilismo, né? Ayrton Senna, eu tenho certeza, para você que passou dos 30 anos ali, você como eu acordava ali no começo da década de 90, ali 91, 92, 93, 94, né? Acordávamos cedo no domingo ali, né? Para poder acompanhar o que esse cara fazia dentro ali nas pistas, ali pilotando um carro de Fórmula 1. Até hoje nunca mais vai ter igual, nunca mais, né? Existe a Fórmula 1 durante o Ayrton Senna e existe a Fórmula 1 depois de Ayrton Senna, né? Então tenho certeza que é emocionante lembrar, né? É um pouco emocionante. Ele correu ali pela Toleman, ele correu pela Lotus, ele correu pela McLaren, ele correu pela Williams, mas foi pela McLaren que ele fez história, né? Tricampeão mundial, recordes de pole position, recordes de tempo, recordes de ultrapassagem, recordes e mais recordes, né? E o que vale lembrar do Ayrton Senna é que o Ayrton Senna ele não era aquele cara que saiu da pobreza, tá ligado? E venceu na vida. Ele já veio de uma família abastada. O que chama a atenção é que ele sabia dos problemas sociais que o Brasil enfrentava e enfrenta, mas enfrentava muito pior naquela época. E ele fazia questão de toda a vitória dele carregar a bandeira do Brasil aonde quer que fosse, né? Do Iapoque ao Chuí, dos Estados Unidos ao Japão, né? Então, onde ele ganhava, ele estava ali com a bandeira brasileira, né? Sempre que tocava um hino nacional, ele estava ali vibrando, né? Tanto é que ele se preocupava com as questões sociais que o Brasil passava, né? Tanto é que ele ali começou a criar o Instituto Ayrton Senna, né? Que depois da morte dele foi administrado ali pela sua irmã, né? Então, Ayrton Senna, com certeza, ele protagonizou Pegas ali com Alain Prost, né? Aquelas ultrapassagens ali, aquelas disputas e tudo, né? E a vontade dele de vencer também, né? Ele tinha essa vontade, ele tinha esse desejo de sempre estar vencendo, de sempre estar em primeiro, de sempre estar correndo para fazer o melhor tempo, né? Ele era um autoperfeccionista, né? Ele queria isso para ele também. E com certeza ensinou bastante gente, né? Ensinou você, ensinou eu, né? E a vida dele foi tragicamente interrompida aí, né? Num acidente no Grande Prêmio de San Marino, né? No dia 1º de maio aí de 1994, né? Onde ele já estava correndo pela Williams e teve ali numa curva ali, o carro perdeu a direção ali e ele foi direto ao muro de concreto, né? Hoje você vê a Fórmula 1 não tem mais muro de concreto, é proibido, né? Você vê, teve que falecer um cara do porte do Ayrton Senna para os organizadores ali da Fórmula 1 tomarem vergonha, né? E você vê hoje um carro, nessa batida ele estava 300 km por hora. Você entendeu? Então imagina você num carro a 300 km por hora bater no concreto.
tá ligado? Não tem quem escapa, não adianta, né? E precisou acontecer isso. Hoje os carros de Fórmula 1 tudo tem, né, os pilotos são altamente protegidos, não existe muro de concreto, os muros são de pneus para poder absorver o impacto, então precisou acontecer isso, né, para a categoria organizar um pouco melhor as corridas de Fórmula 1, né. Amy Winehouse, né, nasceu em Londres, na Inglaterra, em 14 de setembro de 1983, né? Também morreu cedo, morreu aos 27 anos, no dia 23 de julho de 2011, né? Decorrente aí a um coma alcoólico. Desde pequena ela já tinha esse talento com a voz, né? Ela tinha um timbre de voz bastante ensurdecedor, né? Que contagiava aquele timbre bem agudo, né? Bem estável assim, né? E ela misturava, ela cantava gêneros, né? Como soul, jazz, ritmos caribenhos, né? Antes da morte dela, ela já tinha vendido milhões de cópias, né? E depois da morte dela, vendeu mais 2 milhões e continua vendendo até hoje, né? Quem não gosta de Amy House, né? Escutar ali né? Você tá ali trabalhando no computador, coloca no fone de ouvido, é bastante relaxante, né? É massa. Eu gosto dela, pra mim é uma das maiores cantoras aí de jazz do século XXI, certeza, né? Sempre vai ser lembrada aí, né? Infelizmente ela tinha problema com, assim como o Kurt, né? O Kurt morreu aos 27, ela também, tudo, né? Também teve problema com álcool e drogas, né? Acabou ceifando a vida aí dessa... É uma jovem, uma moça bonita aí, ó, né? Olha só, você tá vendo aí a imagem dela, né? Aí, ó, né? Isso aqui é depois das drogas, ó, né? Depois do álcool, né? Ela morreu, foi encontrada ali morta na casa dela ali, né? Em decorrente a coma alcoólico, né? Em uso de drogas, infelizmente, né? Olha só, Garrincha, né? Também conhecido como Mané Garrincha, né? Nasceu em Magé, no estado do Rio de Janeiro, 28 de outubro de 1933, né? Jogou em clubes aí como o Botafogo, né? Foi destaque do Botafogo, né? Foi o que fez ele ir para a seleção brasileira. Jogou também na Portuguesa Santista, Fortaleza, Novo Hamburgo, etc, né? E foi pela seleção brasileira que ficou mundialmente famoso pelas conquistas das Copas de 58 e 62, né? A Copa de 58 ele dividiu o protagonismo ali nada mais que nada menos que um moleque ali de 17 anos chamado Pelé, né? Então normal dividir o protagonismo com um talento desse. Mas na Copa de 62, nos primeiros jogos ali da Copa, o Pelé se machucou, né? Ele teve contratura ali e acabou saindo da Copa. Então Garrincha, com o talento dele que ele tinha, que era um talento ali inigualável em dribles, né? Dribles, velocidade, inteligência, toque de bola, cadenciar jogo, né? Igual ele ali não tinha, né, mano? O Pelé, o talento dele era mais ativo, tudo pra cima e fazer gol. O Garrincha não, ele era o cara que organizava, né, o esquema tático do time. Então, pode-se dizer aí que na Copa de 62 o Brasil conquistou. Pode-se dizer que ele carregou o time aí nas costas, né? Junto com o Zagallo, tudo, né? Ele também tinha problema com álcool, né? Depois da Copa de 62 ali, ainda pelo Botafogo, ele começou a se afundar no álcool, tudo, né? E eu lembro que quando eu vi o documentário dele, teve um jogo que a seleção brasileira fez. Seleção brasileira não, os amigos dele ali da Copa de 58 e 62 fizeram, né, no Maracanã. Pelé, Zico, Didi, Vavá, Zagallo, né, tudo participando ali, para poder arrecadar fundos para ajudar ele, porque ele estava numa situação de miséria por causa do álcool, né? Então fizeram esse jogo no Maracanã, Maracanã lotado, né? Pegaram todo o dinheiro da renda e deram para ele, mas no caso dele o vício meio que acabou falando um pouco mais alto, né? Porque
ele torrou tudo. Era um dinheiro assim que ele poderia, se ele colocasse no banco, colocasse ali na poupança, era um dinheiro que ele poderia viver bem pro resto da vida, né? Tranquilo, sem precisar passar por dificuldade nenhuma. Mas o vício dele falou mais alto e ele acabou torrando todo aquele dinheiro, né? Ele veio morrer na pobreza no dia 20 de janeiro de 83, né? Por complicações aí do álcool, né? Garrincha. E essa moça aí que eu tô mostrando pra vocês? A Thuy Trang, tá ligado? A Ranger amarela. Ó, eu falava pra vocês, eu fui descobrir que ela tinha morrido não tem muito tempo não. Eu lembro que eu até assustei quando eu vi assim que ela é uma das artistas que fizeram parte da nossa infância, que haviam morrido. Eu falei, meu Deus do céu, mano. Por isso que... Aí eu liguei uma coisa na outra, né? Eu falei, por isso que ela não participou mais dos Power Rangers, né? Porque ela só fez 2 temporadas. Ela participou de 81 episódios, né? Entre 93 e 94, né? Como a Ranger amarela. Outra coisa que eu pensava que ela era japonesa, né? Acredito que muita gente pensava que ela era japonesa, mas ela nasceu em Saigon, né? No Vietnã do Sul, tá ligado? No dia 14 de dezembro de 73. Ela era atriz, também modelo, ficou bastante conhecida, igual eu falei pra vocês, interpretando a Ranger amarela, né? E foi cedo, né? Ela morreu em 2001, né? Aos 27 anos, em um acidente de carro. Ela estava ali dirigindo o carro, perdeu o controle, caiu de um penhasco muito alto, né? O carro capotou muitas vezes, e ela não resistiu, né, aos ferimentos, né? Fez parte aí da infância, né, de todo mundo, de muita gente aí. E teve muita gente também que não sabe que ela veio a falecer, né? Renato Russo ou Renato Mumford Jr., né, conhecido ali pelos seus amigos mais próximos e seus familiares, né? Pra gente fãs é Renato Russo, né? Nasceu no Rio de Janeiro de 27 de março de 60, né? E foi pioneiro da entrada do rock em Brasília, né? Também foi professor, e como eu disse, fundador, né? E foi líder, né, de na minha opinião, a maior banda de rock do Brasil, né? A Legião Urbana, né? Ele, em Brasília ali, ele foi o primeiro cara que pegou o rock e levou para a cidade, né? Ele juntou ali com o baterista do hoje Capital Inicial e o guitarrista também hoje do Capital Inicial, ele juntou esses dois e fundou o Aborto Elétrico, né? Ali no final dos anos 70, começo de 1980 ali, né? E isso aí contagiou toda a juventude ali de Brasília naquela época, né? Então, graças ao Renato Russo, todo mundo queria ter uma banda, né? Todo mundo queria fazer parte daquilo que estava acontecendo em Brasília, né? Teve bandas como Capital Inicial, como eu falei, também veio de Brasília. Os Paralamas do Sucesso, né, foram criados ali, o Herbert Viana, né, o Bill Baroni, foi criado ali na juventude de Brasília. Outras bandas também, Plebe Rude, Raimundos, tá ligado? Muitas bandas ali saíram de Brasília graças ao Sir Renato Russo, né? Que só com a Legião Urbana foram 8 discos vendidos, né? Foram 2 álbuns solos, o que acarretou em milhões de álbuns vendidos, né? Então ele foi um cara bastante importante aí, também no cenário nacional, né, do rock, né? Porque eu lembro quando eu era moleque, eu era fãzaço desse cara, até hoje eu sou, né? Dele, principalmente da Legião Urbana, né? Porque as composições dele, ele não era só líder, vocalista, ele era o compositor também, né? Ele era o compositor de todas as letras da Legião Urbana, desde Será até a última música do último álbum da Legião Urbana, foi todo ele que compôs, né? E letras como Perfeição, Metal Contra as Nuvens, Faroeste Caboclo, Índios, tá ligado? São letras assim que, pô, se a gente ouve hoje, serve também pro país de hoje, né?
o cara, ele tinha uma visão além do futuro, né? Ele estava à frente do seu tempo, né? Com essas composições. E eu lembro também que eu era adolescente, né? Então, minha esposa que me perdoe, mas eu lembro que para conquistar, né, as meninadas ali da minha época, eu ia lá, escutava, né, umas letras ali, escrevia no papel, entregava para elas ali para poder mexer o coração delas, né? Era adolescente também, não tinha como, né? Também tinha esses sonhos aí todos, né? Então, rapaziada, isso foi nessa rapaziada aí que eu falei pra vocês hoje, né? Futuramente a gente vai estar fazendo aí, né? Tem o Chorão também, do Charlie Brown, que eu sou muito fã do Charlie Brown Jr. também. Acho que acredito pra mim, depois da Legião Urbana, Charlie Brown Jr., tá ligado? Paralamas, tá ali, não tem como, né? Então tem muitos, tem o Bob Marley, tem atores aí norte-americanos também, bastante famosos aí, que fizeram parte da nossa infância e que também vieram a falecer. Talvez eu nem saiba, vou descobrir pesquisando. Talvez você também nem saiba que um desses que eu mostrei hoje haviam falecido ou tivessem feito parte aí da sua infância. Mas a gente vai fazer aí mais pra frente algo bem organizado. Tá bom, galera? Repito aí, pô, deixa aquele seu like ali, tá ligado? Tamo junto, tamo junto.